Olá, professores. Meu nome é Gustavo Cariolino e eu vou falar sobre o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data, com o título Ciência de Dados aplicado ao mercado financeiro. A ideia é demonstrar o enorme potencial da ciência de dados na área financeira, trazendo alguns exemplos simples, mas aplicando na prática conhecimentos adquiridos no curso. Eu utilizei o ambiente Google Colab, de forma que pudesse ser facilmente reproduzido, e todo o trabalho foi feito em Python 3. Eu inicio com a instalação e importação de bibliotecas. A seguir, eu obtive os dados do índice Bovespa e das ações. São 10 ações escolhidas aleatoriamente e defini um período para análise de dados, que é do início de 2015 ao final de 2020. De forma geral, eu dividi o trabalho em duas partes. Uma na qual eu obtive os dados, fiz o tratamento, algumas análises, alguns gráficos. E na segunda, na qual eu apliquei esses dados em dois modelos preditivos. Aqui eu criei uma função para utilizar a API do Banco Central, e nesse caso, obter a cotação do dólar, que é o código 1. Aqui a gente tem uma formatação para colocar o código e, por exemplo, se eu quisesse obter os dados de CDI, seria o código 4391, se fosse Selic, seria o código 11. O sistema de gerenciamento de séries temporais do Banco Central utiliza vários códigos para várias informações diferentes. Eu trago informações do Ibovespa, visualizo aqui a coluna de fechamento ajustado das ações da carteira e já coloco o dólar também no mesmo período de análise que a carteira. Trago aqui algumas informações do dataframe do dólar. Iniciando aqui a parte 1, eu faço verificação de dados faltantes do Ibovespa, não tem nenhum. Da carteira, apresento poucos dados, por esse motivo resolvi retirar os mesmos, dou um drop now e verifico também da cotação do dólar. A cotação do dólar traz valores em reais. Faço uma análise estatística inicial, mostrando média, desvio padrão, mínimo, máximo, percentis. E já trago aqui um plot de um gráfico do Ibov. Nesse caso aqui, utilizando a biblioteca iPlot, uma biblioteca dinâmica que nos permite, aonde nós apontarmos no gráfico, trazer informações, nesse caso aqui data e volume negociado, além de ter uma série de outros recursos interessantes, inclusive de download, porque, por exemplo, posso utilizar o gráfico numa apresentação, por exemplo. Um outro estilo para o gráfico do iBob, eu usei o Candle, que é o tipo de gráfico utilizado pelos traders. Traz operação de abertura e de fechamento, a máxima, a mínima. E aqui eu plotei a carteira propriamente dita com as ações. Da mesma forma dinâmica, cada ação, cada gráfico de cada ação me mostra os valores. E, além disso, eu posso, por exemplo, selecionar só algumas ações. Vou deixar, por exemplo, Petrobras e Itaú. Nós conseguimos visualizar aqui as duas aqui. Como as ações têm escalas diferentes, eu normalizei e plotei novamente aqui a carteira para a gente ter uma ideia mais fiel de comparação. Aqui eu faço a mesma coisa, trago alguns dados estatísticos do dólar, mesmo, médias, desvio padrão, mínimo, máximo, percentis. Faço uma plotagem do dólar também usando esse gráfico dinâmico ao longo do tempo, do período.
E aqui eu concateno o dólar e o Ibov, o Ibovespa, e gero esses dois gráficos que me possibilitou levantar uma hipótese interessante. A gente percebe que aqui nesse período, que é o início de 2020, que é o início da pandemia, a bolsa caiu muito e o dólar subiu muito. E a hipótese de que o dólar poderia ser utilizado como hedge, como proteção da carteira nesse tipo de evento, né, que foi único, que é inesperado. Aqui eu faço uma correlação entre Ibov e dólar e trago da mesma forma um mapa de calor da correlação, para a gente poder visualizar melhor. Embora não seja negativo, nesse outro gráfico aqui eu utilizo o rolling com 252 dias úteis e eu trabalho com janelas de observação. E aí aqui é -1, A mais 1, que é a correlação, a gente percebe claramente que no início de 2020 aqui, que seria a pandemia, a correlação fica bem negativa, -0,8 aproximadamente, reforçando aquela hipótese da utilização do dólar como hedge. Aqui eu simulei uma carteira de investimentos, aplicando R$1.000 em cada ação, um total de R$10.000, e plotamos a evolução da carteira ao longo do período. Partindo aqui de R$1.000, algumas ações evoluíram, cresceram em valor e outras até caíram em valor. Para facilitar, criei uma coluna com somatorizações e podemos ver que, de forma global, a carteira evoluiu positivamente. Né? Aqui nós temos R$10.000, que é o total, e no final do período, R$31.939. Mas como fizemos o mesmo com o Ibovespa, né? Normalizamos, para que pudesse fazer a comparação entre a carteira e o Ibovespa. O Ibovespa aqui em laranja e a nossa carteira em azul. Nós percebemos que só aqui, após o início da pandemia, que a carteira começou a melhorar em cima, em referência ao índice Ibovespa. Trago aqui o Ibov também com os dados de fechamento ajustado. E aqui eu já acrescentei os dados do Ibov à nossa carteira, concatenando num único data frame para facilitar aqui o nosso trabalho. Aqui a gente começa a trabalhar com retornos ativos em percentual, para PCT Change, são valores percentuais em referência, um em referência ao anterior. E aqui eu já coloco um referencial de início como para facilitar o entendimento da evolução desse referencial percentual. Aqui eu já monetizo a carteira, eu já coloco R$1.000 em cada ação, R$10.000 aqui na coluna que eu criei de saldo investido. E eu vou mostrar aqui embaixo que a gente tem uma outra coluna que é o retorno. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, de 10.000, a carteira caiu para 9.552, ou seja, ela ficou negativa 0,0447 dessa data em relação à data anterior. E assim, dessa forma subsequente, a gente vai vendo os retornos em referência à data anterior. E temos uma noção de evolução da carteira, tanto em dinheiro, na parte monetária, quanto em referencial de percentual. Aqui eu utilizo a biblioteca PyFolio, que ela é uma biblioteca muito utilizada para análise de performance e risco para o pessoal da área de investimento. Ela traz uma série de informações importantes para o pessoal da área de finanças. Inclusive aqui o Sharpe Rate, que é uma taxa muito observada por eles.
São trocentas informações, os piores quedas, os picos, os vales, a duração dessas quedas, quantos dias durou essas quedas, média, mínimo e máximo, vários gráficos, deixa eu subir um pouquinho, vários gráficos de retorno cumulativo, tudo comparação entre a carteira e o IBOV. Em escala logarítmica, né, praticamente normalizada, retornos. Ao Sharpe Ratio, durante o período de 6 meses, as piores underwater, né, underwater plot, são as piores quedas, né, drawdown. Mapa de calor, por exemplo, aqui é interessante, a gente vê em vermelho aqui exatamente no início da pandemia, né, uma queda violenta aqui. E assim a gente termina aqui a nossa primeira parte. Na segunda parte, eu utilizei as cotações do Itaú, do banco, YouTube 4, e como período de treinamento, o início de 2015 ao final de 2020, e como o período de teste, né, para o dataset de teste, 2021 sendo de janeiro a agosto. Defino aqui período de teste, de treino, de teste. Começo definindo aqui o dataset no treino, de teste. E começo a utilizar nesse primeiro modelo, eu utilizo o Profit, que é uma ferramenta do Facebook, né, própria para séries temporais. De forma semelhante ao Scikit-learn, instancia a classe, chama os métodos fit, predict, né, para poder fazer a predição. E o input, né, é feito com data frame, que utiliza duas colunas, que é o DS, datastemp, e o Y, que é o nosso target. Aqui eu estou usando a coluna de fechamento, que essa coluna, essa cotação, esses são os valores que nós vamos utilizar. Então o nosso Y é essa coluna, e o DS, o datastemp, é a data propriamente dita, formando a série temporal. Nós criamos aqui, da mesma forma que criamos aqui o DS e o Y para os dados de treinamento, criamos o DS teste e o Y teste para os dados de teste. A gente instancia aqui o Profit, o objeto Profit, e a seguir chama o método fit, passando o data frame. As predições são feitas no data frame com a coluna DS, e o método predict irá atribuir a cada linha do Profit Forecast o valor previsto, o Y chapéu. Aqui já temos um gráfico da previsão, né, período de treinamento, 2015-2020, e aqui já é o início da predição, 2021. Aqui a gente mostra os dados previstos para o teste, período de teste, mostrando os componentes da predição aqui abaixo, que também é interessante. A gente vê no gráfico aqui em cima que foi previsto uma tendência de queda. E aqui, né, quando a gente separa os componentes, ele traz para a gente basicamente três gráficos, de tendência e as sazonalidades semanais e anual. Nós vemos aqui na tendência que realmente está tendendo a queda. Fazemos aqui com o holidays, separamos aqui os feriados e fazemos uma exclusão deles para poder tentar melhorar a performance. E fazemos, por fim, um comparativo de preço previsto e o de teste. Em verde aqui nós temos todo o treinamento,
E aqui em vermelho a previsão e aqui o dado real, o teste. A gente vê que claramente esse modelo não foi legal. Tem um zoom aqui dele. No início parece estar modelando legal e de repente ele prevê para baixo, e enquanto o dado real mesmo ele subiu. A seguir, a gente partiu para um outro modelo chamado rede neural recorrente, e utilizando a abordagem LSTM, Long Short Term Memory, que é adequado para prever séries temporais. Uma característica das redes neurais recorrentes é a capacidade de manter na memória interna um feedback suportando o comportamento temporal. Está os 5 primeiros dados, com o data frame de treino como head. Plota aqui o data frame de treino ao longo do tempo, os dados de treino. Da mesma forma com o teste, plota também o teste aqui ao longo do tempo. E aqui a gente cria uma função que a gente passa alguns parâmetros, o data frame de teste, de treino, de teste, o y previsão, o valor previsto, e o nome do modelo. E aí a gente vai plotar a comparação entre previsão e o teste, e também vamos trazer duas métricas do erro médio quadrático e o erro médio absoluto percentual. Aqui a gente normaliza os dados para poder normaliza os dados e a seguir cria os datasets para poder trabalhar com o modelo. Aqui a parte do treino e de teste. Nós utilizamos o modelo sequential, que provê características de treinamento e inferência ao modelo. E a seguir a gente começa a criar a rede propriamente dita com a primeira camada, input layer, e a gente já utiliza nela aqui um dropout de 0.2, faz uma regularização para já começar a evitar o overfit. A camada intermediária a gente divide em 3 camadas internas, que é o hidden layer, a gente divide em 3 camadas, com 10 unidades cada, também utilizando o dropout de 0.2. E nas duas primeiras a gente ainda faz um uso do return sequence, que retorna o output. E por fim, na camada de saída, no output layer, a gente usa o dense para uma unidade. Aqui a gente compila, faz a compilação utilizando o utilizador Adam, as métricas são as mesmas do erro que a gente já vem utilizando, e a função loss, a perda, a gente usa o erro quadrático médio. Aqui um resumo da nossa rede, a entrada, o input layer, os hidden, as 3 camadas do hidden com 10, o dropout, e a camada de saída aqui com 10, o output layer. Realizamos o treinamento, utilizando um split de 70% para treinamento, 30% para validação, para 1000 épocas, num batch de 30 em 30. Aqui a gente dá uma olhada nas chaves, que o history ele armazena em forma de dicionário, e aqui são as chaves desse dicionário, só para a gente ter uma ideia. A gente chama aqui de best épocas, a gente traz a época em que teve a menor perda e qual foi o valor da menor taxa de perda. Porque a gente a seguir faz um plot em que a gente visualmente vê essas taxas, da menor perda e da menor taxa de perda aqui. Pela convergência parece que o modelo trabalhou bem. Aqui sim já é feita a predição, gerando o nosso y de predição, e os valores são, a gente traz o valor, transforma de volta para o tamanho original, para que a gente possa de fato entender. A gente pega aqui qual é o tamanho do teste, do y-teste, para a gente poder, com base nisso, determinar o tamanho que a gente vai passar de cada parâmetro para aquela nossa função que nós criamos, para mostrar o resultado do modelo. Aqui seja o plot dessa função,
A gente vê claramente aqui em laranja a nossa previsão acompanhando o preço real. Ou seja, ela visivelmente modelou bem, traz um erro médio absoluto percentual baixo de 1,88 e também um erro quadrático médio também baixo, de 0,36. E aqui a gente ainda obtém esses valores numéricos, né, o nome do nosso modelo e o numérico aqui desses dois erros, de 1,88 e aqui 0,36. Traz as métricas desses dois erros para a gente acompanhar. Claramente esse modelo funcionou melhor do que o Profit, né? Esse modelo de rede neural recorrente. E encerramos aqui o nosso trabalho, porém encerramos a apresentação desse trabalho. O trabalho em si a gente ainda pretende continuar com ele, aprofundando, mudando parâmetros, talvez utilizando até outros modelos para tentar aprimorar esse trabalho, principalmente num estudo baseado no livro do Dr. Marcos Lopes de Prado, chamado Advances in Financial Machine Learning, que mostra um potencial enorme do machine learning aplicado a dados financeiros. Agradeço a atenção, muito obrigado.